Ed, tá aqui. Já chegar aqui, meu irmão querido. Vamos ver. Hum. Oi, gente amada. Ei, Ed, Ei, queridão. Caio, tudo bem? Que coisa boa. Não sei o Antes que da gente aconteceu aqui, prosseguir, eu estava ah, tentando entrar, não estava conseguindo, mas deu certo. E aí, deu. Deixa eu te perguntar, a minha imagem está cortada ou está direita para você? tá boa, Porque tô tá te vendo boa? bem. Tá. É, Tô inteiro. e, Aí você tá inteiro aqui também, então tá então tá bom. tudo perfeito, meu Isso é uma irmão. coisa boa, né? Estar inteiro. É. Numa época como essa, em geral, a gente chega aos pedaços. Pois é. Mas que bom que a gente está inteiro. Graças a Deus. Amém. Feliz de ter você aqui, meu queridão. Muito. Muito, muito mesmo. A Silvia também. Deu uma pequena travada, mas é normal, acontece, né? Deixa eu ver. O meu não foi, o meu está bem, bem límpido, mas o do Ed deu uma pequena travadinha. Vamos esperar que ele chegue já junto, tá? As lives estão todas abundantes e simultâneas, então tem uma demanda, fluxo nas lives aí. Ele caiu, deixa eu pegar o Ed de novo aqui, normal, tranquilo, vai dar tudo certo. Ele vai já entrar, quer ver? Como deu um probleminha no início, pode estar sendo o mesmo. Aí, cadê você, companheirão querido? Deixa eu ver. Ah, tô vendo aqui, deixa eu ver. Não, não é ele. Tá aqui. Agora entrou de novo. Maravilha. Vai já, pô, explodir aqui na minha frente. Isso, tá Oi. rodando e tá chegando. A minha Potestades aí no internet está pedaço. boa. Principados, potestades, tronos e outras coisas. Então, a Voltamos. minha imagem está boa para você? Tá tudo bem, tô vendo Ah, bem. tá. Tudo tá legal. Deve ter sido esse excesso de fluxo de lives esta hora da noite, está muito É, lotado. muita gente, é. É, por isso eu tenho feito, em geral, de manhã. De Aham. manhã fica mais leve, o pessoal vai assistindo durante o dia. A gente Sim, já tem aqui umas 3.500 pessoas, daqui a pouco nós vamos ter bem mais conosco. que E bom. deixa, eu tinha te perguntado Sim, como é que está a Silvia, se a Silvia está bem, os meninos estão legais, está tudo em cima. tá tudo bem, graças a Deus. A Silvia tá ótima, estamos bem, Aham, os meninos que também, bom. Vitor, Fernanda, todo mundo, Tiago, Gabi, A enfim. Valentina, Valentina crescendo lá é, longe da gente, a gente sem é, poder pegar no colo, tá difícil demais. isso é a pior parte. É, Essa é a pior parte de ter netinho distante. Nós temos dois que moram longe e temos três que moram aqui. Agora, na pandemia, tanto faz, né? aí não adianta muito, Você, né? O isolamento, o é, distanciamento. E você recuperou você bem? Você está bem de saúde? tô bem Adriana? da dengue. A Adriana se recuperou antes de mim, começou primeiro a dengue dela, Uhum. depois veio a mim. Eu achei que eu era já veterano em dengue, eu já tinha tido uma dengue violenta, mas as dengues conseguem se piorar. Pois Elas é, conseguem sempre se piorar. mas que bom que você está de volta. Bom estarmos É, juntos aqui nesse seu retorno. é. E Hum. Ed, eu estava hoje, um pouquinho antes da gente começar aqui, e lembrando, puxando da minha mente, desde as primeiras vezes que eu me lembro de ter encontrado você,
Eu creio que, se eu estiver enganado, você me corrija, bem no início dos anos 80, Sim, já em São Paulo, em alguns eventos desses da CEPAL, para seminaristas, da SETE, sim. desse tipo de Eram evento, os né? encontros da Sete, lembra? Com o Lembro muito bem. Lobu, e a gente fazia os Isso, encontros com Wilson, seminaristas, Wilson Costa. isso, Isso é aham, 83, 82, ali, por aí. é, Vai eu longe. me lembro bem de você nesses eventos, ainda bem novo, jovenzinho, você devia estar no seminário naquele tempo, eu creio, se eu Eu não estiver tava, enganado. eu me formei em 1986. Então, É, quando eu comecei a te seguir e te ouvir, eu estava no seminário ainda. aham. Que Isso eu me foi. lembro nitidamente de alguns eventos, alguns encontros, e você presente nas conversas, nas rodas. Depois isso foi se aprofundando com os anos. Uhum. Aí eu me lembro que de 86 para frente eu passei a te encontrar com mais frequência em alguns Uhum. eventos. A gente tinha a figura importante também do Douglas Spurlock Sim, no processo, não é? E na é, Douglas, CEPAL, foi Douglas uma pessoa foi, muito querida. Douglas foi meu mentor, meu discipulador, não somente para Aham, mim, mas para muitos pastores que estão hoje aí no Brasil. Muitos foram influenciados aham, por ele naquela época. é. E você lembra Na dos ele, encontros que você começou a fazer com a Fundação Leighton Ford, aham, daquele grupo nitidamente. ali? Que ano é É. aquilo? Aquilo ali era. Era Não, ali perto já de era 90 já. 89. 89 foi quando eu 89 cheguei, foi o primeiro. para pastorear Ibabe, É, foi em 89. isso. Antes disso, você estava em Jundiaí ou Eu aonde? No estava em interior de Jundiaí, São eu era Paulo? pastor em Jundiaí. É, Logo depois que eu me é. formei, eu e Silvia casamos e fomos para Aham. Jundiaí. Em 89 A viemos para São Silvia, Paulo. a Silvia, se eu não estou enganado, eu a conheci nos iníciozinhos dos anos 80, lá na Também. Catedral Independente de São Paulo, no tempo do pastoreio do reverendo Abival. Sim, a E Silvia ela trabalhava trabalhava lá. com eles. Ela É, trabalhava na Fundação é, Francisca Franco, aham. que era Eu da tinha uma influência. reunião lá, eu acho que era às segundas à noite, Uhum. ou terça-noite, que eu ia lá na catedral, parecida com o que eu fazia na Catedral do Rio. Eu acho que a internet do Ed estava um pouco fuzzy aqui para mim. Deixa eu ver se ele entra e eu pego. Mas eu estava dizendo que eu tinha conhecido a Silvia, a esposa dele, lá na Catedral Presbiteriana Independente de São Paulo, que era uma programação que eu fazia lá na Catedral Presbiteriana Independente, parecida com uma que eu fazia na Catedral Presbiteriana do Rio, toda Uhum. terça-feira. Aí Sim. conversa vai, conversa vem com a Bival, ele me convidou para fazer lá também, eu passei a fazer, era onde eu via com toda a regularidade a Silvia participando dos eventos e tudo. Mas o que você falou aí do Leighton, e foi 89, o primeiro que a Uhum. gente fez, Sim. em Maricá. Eu me lembro bem de Isso, você lá. exatamente. É, e aí, em 90, teve outro aqui na Rio São Paulo, Também onde o Silas Malafaia foi com Jabes foi. Alencar. Lembro desse também, lembro dele. Agora, sabe o que a gente conversou naquele primeiro evento de Maricá? O tema, a gente estava estudando, a Universal do Reino de Deus estava começando a, Bombar. a É, fazer barulho
E a gente É, refletindo sobre aquilo. Ariovaldo estava com a gente naquele grupo, Ricardo isso. Agreste, Aham. bastante gente boa. Antônio Carlos Costa, Sim, sim. o Levi, o Levi Levi, o Araújo, Levizão estava lá, tinha um Levizão. monte de gente Que conosco tempo, e hein? aquilo ali, 90, eu já tinha estado com o Macedo uma vez. Quando a Hum, gente estava conversando aquilo ali, eu já tinha estado com ele. Nós tivemos umas uhum, 4, 5 conversas durante a vida, e uhum, uma delas tinha sido naquele período. E uhum. a EVB já estava em processo. Eu me Sim. lembro que o Silas me disse lá: eu nunca vou entrar nesta organização, porque ela sempre será uma organização de reformados e não de pentecostais. E Aliás, era, Silas, você é cheio de muitas convicções. Acabou que a Assembleia de Deus entrou, todo mundo entrou, só não entrou a Universal e ele, né, que ficou fora como o Manel Ferreira. e aí Mas depois o olha só, pessoal meu do amigo, outro lado sim, ficou reclamando, né? Que entrou muita gente. aí entrou gente demais, É, que tinha se descaracterizado, exatamente. assim, impossível agradar esse público ao qual Essa servimos. unidade da igreja vem de longe, né? Bicho, Essa, essa desunidade é, de, de muito longe, meu querido. sim. Mas eu estava lembrando hoje, um pouco antes Hum, mesmo, era das coisas que você tinha me falado sobre a minha infância e que eu nunca esqueci. Eu esqueci alguns detalhes, mas algumas delas não. Por exemplo, o fato de você ter morado, vivido em Pavuna, no Rio de Janeiro, lá na Pavuna. sim. E você estava ali perto da Fábrica de Esperança. Nesse tempo você tinha que idade? Na verdade, eu morava exatamente ali, em Acari. Eu Jacareí, morava, né? eu morei ali dos 10 aos 15 anos de idade, praticamente. Eu Uhum. fui batizado na Coisa Igreja Batista interessante. de Acari, Ixi, em, em eu já preguei bastante lá. 1960. Ó, eu fui batizado lá em 1975, na Igreja Batista de Aham, Acari. E a aham. Formiplac era a referência da região, né? Muita gente Ali ali na frente. do É. conjunto habitacional que eu morava, que era Coelho Neto Aham. Acari, né? Ali junto. Ah, meu Deus, eu estava em casa ali. Exato. É. Eu não morava lá, mas eu passei anos da vida Quando eu morava ali lá, envolvido com aquelas não comunidades. existia. Quando eu morava lá, não existia Fazenda Botafogo ainda. Aham. Então é bem Nem bastante. existia o amarelinho, já existia o conjunto amarelinho Não, lá atrás. existia. O Porque amarelinho ele era antigo. estava É. começando, Aham. mas isso foi em 75. Eu morei ali de 74 a 78, mais ou menos. Aham. A gente Interessante. saiu de Santos e foi para lá, porque a família da minha mãe era e é do Rio de Janeiro, né? Minhas tias Uhum, todas. E em uhum, 78 voltamos para Santos. uhum. Foi o seu pai que faleceu quando você ainda era bem pequeno, não é? Meu pai faleceu, eu tinha pouquinho mais de 2 anos de idade e Uhum, minha irmã uhum, tinha 6 meses, estava no colo ainda, uhum, estava uhum. sendo Lá em desmamada ainda. Santos. Isso foi em Uhum, Santos. Com os uhum, 2 anos, eu tinha um pouquinho mais de dois quando meu pai faleceu. Não, nem conheci meu pai. uhum. Isso é De um... que ele faleceu, Ed? Ele teve uma complicação renal. Meu pai foi o Uhum, primeiro paciente de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Naquele tempo uhum, ainda hemodiálise com manivela, né? Um negócio muito grotesco. uhum. E ele É, faleceu, ele veio a falecer de uma insuficiência renal, causada uhum, por alguma razão que a gente não sabe direito. uhum. E foi a sua vozinha querida que cuidou de É, vocês desde então. e nessa Uhum, história eu fiquei boa parte da minha infância com a minha avó,
paterna e a minha irmã ficou com a minha avó materna mais tempo do que eu. Então a gente se dividiu entre as avós aí. E a minha avó era E entre diretora estados também? Não, Ou era em moravam na Santos mesma mesmo. cidade? Morávamos em Santos. E a minha avó era diretora de um orfanato da Associação Evangélica Beneficente, da AEB, da Igreja Presbiteriana, o Instituto Olavo Ferraz, lá em Santos. Então eu passava os meus dias de menino ali no orfanato, na rotina da meninada do orfanato, e ia para casa aos finais de semana, geralmente. Mas Quais foram são as suas bastante. melhores memórias desse tempo no orfanato? Olha, eu acho que foi ali que eu aprendi a solitude, eu aprendi a brincar sozinho, eu aprendi a ficar sozinho. E porque era um sistema de semi-internato. Então, quando dava 5h30, 6 horas da tarde, as mães iam buscar os seus filhos, que passavam o dia. E 6 horas da tarde, fechava o portão, eu ficava sozinho com a minha avó naquele negócio que era uma imensidão. Enorme, né? Era enorme, né? E eu pequeno, com 7, 6, 8 anos de idade, aquilo ficava só para mim. Então, ali, eu me lembro muito desse tempo de solitude, de solidão, não era chato, não era boring, era uma diversão eu ficar sozinho naquela imensidão. E lembro muito, Caio, eu lembro da minha avó ajoelhada ao pé da minha cama, eu dormindo, meio acordado. Eu lembro de vê-la à noite. Naquela época, eu lembro que ela assistia as novelas dela e depois desligava a TV, ficava lendo a Bíblia, eu ficava ali na cama. Eu lembro da minha avó orando por mim. Essa é uma memória muito feliz da minha infância. Eu posso imaginar, né? Uma boa avó é como anjos que nos criam. Quando você tem a bênção de ter esse amor de avó, de avô, no caso, a tua avózinha. E eu tive uma avó que não me inspirou muito romanticamente. Ela era muito protestante, assertiva demais, e todo mundo que não era crente estava no inferno. Mas foi ela que me ensinou a ter os salmos quase todos de memória. Ela foi ficando cega e eu era obrigado a ler salmos para ela, eu e minhas irmãs. E graças a Deus eu tinha uma memória boa e eu decorei Salmo 1º, Salmo 2º, Salmo 3º. Decorei quase os 150 salmos, menos os 119 que eu guardei fragmentado. Uma outra coisa avó, também é que ela... Minha avó era também uma figura muito austera, muito protestante, como você diz, muito regular no seu compromisso com a igreja, tudo. Essa força de influência eu tive. Mas na minha infância também eu tive a influência do meu tio, irmão da minha mãe, que acho que foi a figura mais próxima de paternidade que eu vivi. Foi com meu tio, que hoje mora no céu, mas esse meu tio foi uma figura muito marcante na minha vida. E o meu tio, Caio, ele era um cara espiritualista, assim. Ele era uma figura que, quando falava de Jesus, chorava, mas ele não professava a fé como nós assim pensamos. Eu tenho uma passagem muito interessante com meu tio para te contar. Eu vivi evangelizando meu tio depois, né, que eu cresci, já estava no seminário e conversando com ele. E eu queria que ele entregasse a vida para Jesus, essa paixão evangelística, né? E aí você veio falar no Center Norte, no dia inteiro. Lembra disso daí, que você veio a São Paulo? Lembro. E aí, Aí, eu 80 e falei pouquinho. assim, pô, vou levar meu tio que ele vai se converter ouvindo Caio, né? Pensei comigo.
Que inocente. E aí eu enchi sua bola, eu falei, olha, tem um cara aí que você precisa ouvir e tal, é um pastor, e eu levei ele lá. E quando acabou o dia, eu falei, e aí, tio, como é que foi? Ele falou assim, maravilhoso, sensacional, foi extraordinário, que homem maravilhoso e tal. Mas aquela musiquinha do começo, nada a ver. Aí eu falei, que musiquinha? E a música, sabe qual era? O Guilherme Kerr ensinou a gente naquele dia, Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, a ti fazemos um trono de louvores. E o meu tio falou assim, foi perfeito, mas esse negócio de entronizar Jesus não tem nada a ver, não. Nós é que a somos minha mulher Jesus também do acha. mundo. Nós é que Minha somos mulher, Jesus do desde o mundo. início, ela diz isso. Acho isso de uma pretensão. Jesus te entronizando, meu Deus! Quem sou eu? Mas ele teve essa sacada, né? Não, ele dizia assim que Jesus ficava muito triste com a gente, que a gente ficava endeusando ele, que ele queria mais era viver na gente. Que ele queria viver na gente. Ele não queria Tava ficar certo. recebendo louvores. E coitado, me pegou pela testa falando o dia inteiro sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Isso, o Monte da Transfiguração. Foi esse o tema. Isso. Sim, Mateus 16, 17, 18, pronto. 19, foi aquele ambiente ali. Aí eu te pergunto, que ano é isso, Caio? Que a gente 84. 84. Olha aí. 1984. Porque a primeira vez que eu falei aquele assunto foi na igreja onde eu pastoreava em Manaus. Em 1980, eu falei sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, lá em Manaus. Aí eu mudei para Niterói, para pastorear lá, sucedendo meu queridíssimo reverendo Antônio Elias. E, de novo, falei sobre o mesmo assunto, era um dia todo falando. Sim, sim. E aí, em algumas outras reuniões de pastores, se não me engano, aqui em Goiânia, em Brasília e tal, aquele período, 83, que foi o ano do Congresso Brasileiro de Evangelização também, naquele ano eu falei desse assunto. Aí, o Silas do Amaral Pinto, alguns outros amigos me chamaram para falar lá no Center Norte. E foi nessa ocasião, aquela gravação foi que se transformou no livro. No livro. Que existe até hoje. Tem a gravação daquele dia inteiro lá, que o teu tio achou que estava tudo bem, menos esse excesso de elogio para Jesus. Coisa boa. Eu adoro essas histórias, Ed. A vida é feita dessas coisas. Pois é. E eu guardo com prazer, como preciosidades enormes para mim. Foi naquele ano também que eu conheci o Ariovaldo, a Judite, o Ariovaldo, eu já conhecia a Silvia e a Cíntia, já trabalhavam e moravam até com a gente, lá em Niterói. Mas o Ari foi para lá naquele final de 84. O Ari eu conheci em 1981. 1981. Na Igreja Metodista Livre? Ele estava na Metodista, a Judite estudava na minha classe na Faculdade Batista. Nós éramos da mesma turma. Então, sabe isso que é legal que a gente está conversando? É que o pessoal vê assim que a gente é amigo e a gente tem as nossas diferenças e eles falam assim, mas como é que vocês são amigos? Eu falei, porque a gente é amigo há 40 anos. A gente não é amigo desde ontem, não é por causa disso. A gente é amigo há 40 anos, então esses vínculos ficam muito marcados, né? Ficam muito profundos. Não, eles são inapagáveis. Eu, pelo menos, carrego as minhas tatuagens, são todas feitas disso. As minhas tatuagens, as minhas marcas, são todas assim. E olha que em relação a você, eu devo ser uns 10 anos mais velho que você, mais ou menos por aí, em torno disso. E iniciei o ministério de maneira muito, muito precoce. E logo quando eu vi, eu estava para todo lado.
No entanto, durante todos esses anos, eu me lembro de muito poucas divergências de conteúdo em relação a você. Na realidade, eu tenho um arrependimento e uma confissão a fazer. Não me Há diga. uns 10, 12 anos atrás, eu estava iniciando aqui um papo de graça Aham. e eu estava muito, muito chateado com muita coisa. Estava acontecendo um monte de coisa desagradável e é um período em que todo dia eu levava muita chibatada de amigos, de gente que eu queria muito bem, eu tinha querido bem a vida inteira e achava que a recíproca era verdadeira. E aí eu cheguei aqui, o papo no ar, ao vivo e tal, já estava ali o Zezinho, que já está no céu, o Tom, e um deles chegou com uma revista, que eu não me lembro mais nem qual era, dizendo, olha, tá cheio de amigo teu aqui, e está dizendo que essa é uma nova hora da igreja, alguma coisa assim, essa revista. Aí eu nem olhei direito a revista, peguei a revista, se eu estava, cara, eu estava mal. Eu olhei para aquilo ali, joguei no chão e falei, só tem bundão aí. E uma coisa desse tipo. Aí quando acabou o programa, no intervalo, alguém veio e mostrou para mim que você estava lá. E o meu coração sentiu uma tristeza. Eu tentei, durante o programa, diminuir as implicações daquilo, seja lá o que fosse, mas eu já tinha saído falado, eu passei muito tempo triste a respeito daquilo ali. E um dia, conversando com um amigo comum, eu confessei esse sentimento para ele. E ele falou, deixa eu te dizer uma coisa, o Ed também ficou muito triste, muito triste. E depois disso a gente se encontrou muitas vezes, mas eu falei, não, eu falei aquilo de maneira pública, eu vou falar de novo de maneira pública na presença do Ed. De modo que, para mim, quando eu te convidei para fazermos essa live, uma das coisas principais que eu tinha em mente é te dizer o que eu estou te dizendo. Que o meu coração se entristeceu com aquela manifestação que era fruto de algo que eu não admitia. Eu não admitia, as pessoas falavam que eu estava machucado com o que tinha acontecido em 98, 99, ano 2000, e eu dizia, não, não estou não. Eu dizia que não estava porque eu não sentia, eu não tinha nenhum sentimento hostil contra ninguém. Uhum. Então, me dava aquela sensação de estar bem. Mas havia um conjunto de memórias doídas em mim. E aquele foi um dos dias onde esse conjunto de memórias se manifestou. E que foi muito saudável depois para mim, para eu olhar, para eu fazer os exercícios cotidianos da minha vida, e o que foi um start para um processo de pacificação geral no meu coração, na admissão de que havia determinadas situações que não tinham sido devidamente processadas no conjunto fraterno dentro de mim. Coisas que ficaram, graças a Deus, lá para trás, e o meu coração vive com total paz em relação a tudo. E quando você falou, embora as pessoas vejam, a gente não tem as mesmas opiniões necessariamente, mas olha, foi tanto tempo de convívio, de relacionamento, mesmo que eu andando pelo mundo inteiro e você mais em São Paulo, mas a gente encontrava com regularidade, a troca era grande e tudo mais, que eu não consigo trazer à memória essas faltas de identificação de conteúdo em relação a você. Às vezes mais modus operandi, ou prioridades, ou isso e aquilo, mas no conteúdo, acho que a Matrix é mais ou menos a mesma.
E ela inequivocamente se manifesta o tempo todo. eu acho que a gente fez caminhos diferentes, mas o Evangelho é lido com as mesmas percepções, com as mesmas intuições, e a paixão por Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Tudo. Eu lembro desse momento daí. Aham. E eu e o Agreste estávamos nessa reportagem e durante algum tempo a gente brincava muito, eu e ele, dava risada desse seu comentário. Mas fica tranquilo que sempre ficou tudo bem, não guardamos nada, né? E a carapuça que você Não, viu, fica tranquilo, viu? eu sou tranquilo e pacificado. Eu só achei que foi uma desnecessidade e totalmente inadequada. Que bom, E meu obrigado por coração você. me deu Obrigado esse por testemunho. você falar sobre isso aí. Valeu. Não era necessário, mas foi legal. Não, necessário é tudo aquilo que o coração determina como, de fato, objeto de verdade no teu ser. Sim. E E se, o meu foi se dar o meu seu beijo no coração, se o Ricardo. seu coração mandou, o meu É, apoia. ele. Muito obrigado, meu amigo. De lá para cá, a gente já se encontrou tantas vezes, já comemos coisas gostosas, já Sim, rimos muito. bastante, já tanta coisa mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O, eu adoro ver o trabalho do teu filho, do Meu Kivitz. filho, meu profeta. É, eu estava ontem pensando nos extremos musicais que os nossos filhos significam, não é? O Sim, teu é um rapper O Ciro e e o o Ciro Vitor. é um cantor clássico Sim. do Teatro Municipal. Então, são, são extremos de estilo musical muito, muito diferentes. Mas Sim. eu gosto demais de ver o jeitão dele, as músicas, as letras, as composições, os cortes, as navalhadas na existência e na realidade que ele dá, Sim. de modo que eu me identifico bastante com ele, gosto mais de vê-lo Quando e eu fico feliz comento, na tua casinha. quando eu comento o que o Vitor posta, eu sempre coloco meu filho, meu profeta, porque de Aham, fato é assim que eu o ouço, que eu escuto meu uhum, filho, com a perspicácia que ele tem, a leitura que ele faz da realidade, dura, é um uhum, profeta daqueles ácidos, mas uhum, muito lúcido, gosto muito de. E é muito uhum, legal esse distanciamento da gente ouvir o filho, mas ao mesmo tempo não é o filho, é uma voz lúcida falando. Quando os uhum. nossos filhos eles deixam de ser os nossos meninos, e eu tenho essa experiência na minha casa, você tem na sua, Claro. quando a minha mesa está cheia com Tiago, Fernanda, Vitor, Gabi, eu os escuto com uma inteligência que eu fico pasmo de ver tanta Uhum. perspicácia que eles têm, como que enxergam o É. mundo, como fazem a crítica da igreja, do evangelho. Enfim, a Os gente vai meus aprendendo. filhos, os meus filhos sempre foram os meus maiores e principais provocadores na existência. Sim. Todos eles. Ciro, Ciro nasceu com uma velocidade instigante e provocadora o Uhum. tempo todo, com questões a vida inteira muito maiores do que os ambientes eclesiásticos nos quais Permitia, eu né? vivia. Eu voltava para casa para as melhores trocas, Uhum. para as melhores perguntas, para as melhores questões. O Uhum. Davi já era mais aquele amigo solidário, de ministério. Desde que nasceu, ele está no ministério comigo, Até hoje, né? Até hoje. até hoje. E já o Lucas era uma navalha solta no dedo de um capoeirista, cortando. Hoje eu estava dizendo aqui num programa que eu tenho à tarde chamado Zoom Íntimo com Kai,
que as primeiras navalhadas importantes que eu não levei de teólogo, pensador, filósofo, nem amigo inteligente. Elas começaram a me ser dadas pelo Lucas, entre 3 e 4 anos de idade. Uhum. Meu Deus, eu me lembro de um dia nós sozinhos no carro, quando ele largou a primeira, sobre o sentido da vida e qual era a razão pela qual a gente estava aqui, porque para ele, o que ele tinha ouvido até então parecia não justificar direito ainda, ele com 4 anos. E aí ele foi crescendo e só foi ficando mais sagaz, arguto, perspicaz, provocativo, perturbador. Ele foi o grande perturbador do meu ser, da minha mente, até um pouco antes dele morrer, talvez uns 2 anos antes, ele estava no auge do processo de me forçar a crescer em dimensões que eu nem... Eu tinha vivido tanta coisa. Na minha vida cabe tanta vida, que você pensa que os seus filhos vão ser apenas canguruzinhos da sua mazurpialidade existencial e psicológica. Eu vim dizer, não tem nada que eu não tenha vivido. Esses meninos, graças a Deus, são inocentes perto de mim. Aí vem o Lucas, que não precisou viver tudo que eu vivi, mas me navalhou em dimensões que eu nunca nem imaginei que eu ia ser provocado na vida, e fui por ele. A Juliana já era mais calma, princesinha. Aí os filhos da minha mulher, que se tornaram meus filhos, que hoje somos todos uma família só, cada um deles é diferente. E cada um deles provoca de um modo diferente. E já tem alguns deles que estão comigo hoje há mais tempo do que viveram sem mim antes. Tem um de 43, da idade do Davi, o Ciro está com 44. Tem uma que está fazendo 40, um outro de 37. Esses mais novos já estão comigo há mais tempo do que sem mim. E os netos. Hoje a minha grande provocadora é minha netinha, filha do Davi, que está com quase 21, e que me instiga o tempo todo. Ontem, por exemplo, eu falei para ela uma coisa que eu ia fazer e ela ficou em cima de mim umas 2 horas, querendo explicações. Por quê, vô? Mas você tem certeza que isso faz sentido? E aí começou a comparar isso com aquilo outro. Ela não estava com a razão. Não estava mesmo. Depois de 2 horas ela admitiu que não estava. Mas me fez um bem enorme. Me fez um bem enorme. Receber aquela confrontação de alguém que você sabe que te ama até as vísceras. E tem um compromisso de verdade com você. Isso aqui é maravilhoso. Em relação a filhos, netos e a continuidade. Esse é o colegiado. Essa é a igreja essencial, não é? Essa é a grande comunidade, é a grande igreja, é o grande concílio, é o meu sínodo maior, é esse aí, é feito dessa gente linda, que me provoca. Quando eu vejo esse rebuliço todo nas mídias sociais, os comentários que fazem, as críticas que fazem, as perguntas que mandam, às vezes eu penso isso também. Você não sabe o que acontece na intimidade da nossa casa, da nossa família, mas num ambiente completamente diferente, que é o do afeto, do amor, da compreensão e dessa visceralidade aí, de buscar uma experiência genuína e não apenas debater um assunto. Não é debater. E eles não estão querendo... genuína. Não estão querendo conversar sobre argumentos, nem sobre teologia, nem sobre filosofia, embora alguns deles sejam bem versados, como é o caso do Ciro, que é um cara enciclopédico, mas ele não está nem aí para isso. Tem que chegar no tutano. Tem que chegar na realidade.
Tem que pegar o nervo ciático e puxar. Essa semana mesmo Aí, alguém me perguntou se eu não ficava chateado com as opiniões, os comentários e tal. Eu falei, enquanto eu olhar na cara dos meus filhos, da minha mulher e tiver integridade na relação, eu tô em paz. Eu tô tranquilo. uhum, Esse é o lugar, uhum, esse é o lugar da nossa verdade, né? Da verdade não só é, das uhum, nossas crenças, das nossas convicções, mas da coerência da nossa vida. da nossa nudez, né? É, exatamente, é aí. É da nossa nudez. Eu vivo nu nesse lugar familiar. Não dá para me esconder, eu sou eu. E nem eu quero me esconder. Eu sempre fui um cara meio Nem é possível, né? descarado, né? Nem é É, possível esconder. nem é possível lá, não é. Do lado de fora, eu nunca tive esse desejo de nenhum esconderijo. Eu Uhum. sempre vivi com a cara bastante para fora a vida toda e foi um dos grandes privilégios da vida foi ter vivido sem medo de levar no meio da cara por aquilo que fosse, ou seja, convicção, desde jovem. Isso foi um Uhum. treino do meu pai, mais ou menos, que continuou na vida toda, até os Grace participaram disso, depois o Evangelho da Graça, e foi, de modo que foi um treino intenso para botar a cara e não ter medo, e de Uhum. deixar a casca ficar grossa, que é uma linguagem lá do jiu-jitsu. Quando você vai treinando, 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 chega uma hora que você vai aguentando o tranco. E aí o apelido é esse. Virou mó casca grossa, quando o cara É. aguenta o cacete. E, de certa forma, o que em relação a mim acontece em opiniões generalizadas é que até mais ou menos 1989 doía alguma coisa. Eu me lembro que foi no ano de 89 que eu tomei a decisão de que eu não iria mais me permitir sofrer pela opinião dos Uhum. outros e opiniões tão loucas, descabidas, distantes, Uhum. microscópicas na observação de coisas que eles não conseguiam enxergar, míopes. Então, eu tomei uma decisão muito interessante numa conversa com Leighton Ford, indo da casa dele para Atlanta, no carro dele, ali no meio do caminho, eu falei isso a ele. Falei, você sabe, Deus me fez resistente. Agora, tem certas pessoas, certos amigos, certa gente que eu prezo muito, que quando eu ouço algum comentário negativo, e agora o comentário, sabe qual era? Eu tinha decidido ir ficar 2 anos na Califórnia, estudando. E os meus melhores amigos desceram o cacete, sendo que eu estava traindo o Brasil, que eu ia criar o Caio Fábio's Ministry, e que não ia voltar nunca mais, e um monte de coisa. Tipo, meu Deus, como é que eles têm essas certezas a meu respeito que não me habitam nem um dia da vida? E aí falaram, escreveram artigos, publicaram coisas, eu fiquei doído. E eu falei para o Leighton. Aí ele falou, dói mesmo. Eu falei, só que eu não quero isso para mim. Eu não quero, eu queria vou tomar uma decisão aqui na tua presença de que aquilo que não for acusação do evangelho, do significado da vida, a minha consciência, eu vou me exercitar para passar com o coração mais pacificado que eu puder. Eu não estou afim de ser vítima das opiniões desse jeito. E aí ele falou, então vamos fazer uma coisa. Aí a gente tirou a roupa e mergulhou nu num lago. Eu e ele, e oramos lá dentro daquele lago. E ele pedindo a Deus por mim, que me
fizesse me sentir tão bem em qualquer circunstância como eu estava bem na nudez daquele lago, ele e eu juntos. E foi absolutamente marcante. Eu ia Libertador, né? precisar daquilo. Libertador. E o resto da vida, aquilo só cresceu, cresceu, cresceu. Chegou um ponto que a minha mulher diz isso para mim, todo mundo diz isso para mim: escuta, você não sente? Eu digo, não, se for no nível mais íntimo, eu sinto, mas quanto mais milhares e milhões você puser, menos tem a ver comigo. Eu lembro Quanto mais você aumentar. Eu lembro que no começo do meu ministério na IBAB, eu passei por isso, por línguas muito ferinas e muito cruéis, e me machucaram muito os comentários, me feriram, né? E eu fui conversar com Douglas e falei com ele sobre isso. E ele, na simplicidade dele, abriu a Bíblia no Salmo 141 e mandou que eu lesse. E lá dizia: fira-me o justo, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça, será como um bálsamo sobre a minha cabeça. Acabei de ler esse texto antes da gente começar a live. Olha só, põe, Senhor, um guarda a porta da minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Caio, eu devia ter uns 25 anos, 24, 25, porque eu já estava na IBAB, eu cheguei com 25. E ele falou isso: feche sua boca, fique em silêncio e pergunte a Deus, dessas vozes, quais delas são do justo. Se nenhuma for do justo, não permita que machuquem você, mas veja se Deus não está falando através de uma delas, e essa voz de Deus não vai ferir, ela vai ser um óleo e um bálsamo sobre você. E de lá para cá, eu acho que foi isso que eu fiz. Guardar o meu silêncio diante de Deus e falar: o que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Na realidade, o que o Senhor quer me corrigir? Como o Senhor quer me abençoar através dessas vozes? E aí as vozes ganham uma outra dimensão, ganham uma outra conotação. Tudo vai virando Simei. Tudo vai virando Simei. Deixa amaldiçoar. E se eu voltar em paz, ele não estava dizendo nada que fosse relevante. Mas aquela coisa de dizer: não ponhas o teu ouvido a ouvir tudo que dizem, para que tu, porventura, não ouças o teu servo amaldiçoar, foi uma outra coisa que ficou plantada em mim pelo meu pai. Nessa coisa de não procure saber. Não procure saber. Eu também não tenho a menor curiosidade, o menor interesse em nada disso. Consulto o meu coração e sossego em paz todo dia. Quando a gente tem mulheres sensatas ao lado da gente, é uma coisa extraordinária, né? São verdadeiros, falar, é só olhar. São verdadeiros Espíritos Santos que estão ali dormindo do teu lado, acordando, olhando. O recado todo está no semblante, né? No olhar. Num olhar, num relance. Está tudo dito. E graças a Deus. E vale mais do que multidões de opiniões. É verdade. Sei bem o que é isso. Eu fico... graças a Deus, você tem também uma esposa sensata e cheia da graça e da sabedoria de Deus. Sim. Preciosidade, essa é a riqueza. Essa é a benignidade de Deus sobre a vida da gente. E eu sou muito grato porque ando muito bem aconselhado. Muito bem acompanhado. Um olhar que reflete verdade com amor
e justiça o tempo todo me dá muita alegria e segurança Sim, ter essa companhia de verdade, de sinceridade, é. esse paráclito conjugal O falar a caminhando verdade em com amor encarnado de é, maneira tão próxima é, da gente, né? É o que eu vivo na minha conjugalidade. A é. verdade em amor Eu e um amor lamentei, verdadeiro. Hum. é, eu lamentei demais que agora, 2 meses atrás, o nosso querido Marcelo tinha nos convidado para jantarmos na casa dele. Você, a Sim, Silvia, a Adriana, sua filha e seu genro. sim. E aí eu falei, claro, vamos comer aquela comida deliciosa da Lúcia de Deus, que vive lá com eles. Aí veio a É, Covid e a gente teve que adiar isso, sabe de Deus, para que dia, mas vai acontecer. vai Com a chegar. Vai graça ser de uma Deus festa vai chegar esse gostosa. dia. Nosso anfitrião Ed, Marcelo, que é outro é, furacão da graça de Deus. falei com ele hoje umas 2 ou 3 vezes de manhã. Marcelo é muito É, querido, muito amado. muito, muito, Ele, muito. aquele tamanho Deixa todo eu. é um doce. Aquele ali, meu Deus, é um panda de amor, não é? É, isso Vai aí. ser gostoso botar a cabeça naquele peito enorme e sentir aquele abraço querido. Ele é muito, muito Ele gostoso. beija a cabeça da gente assim de cima para baixo, né? É, Muito é uma bom. delícia você ter certos amigos muito Sim. queridos. Agora, para eu não te prender aqui para sempre, porque a gente já Tá uma está a uma delícia, hora mas vamos quase, lá. deixa eu te perguntar o seguinte: Hum. é, pandemia, o que ela está significando para você? Eu acho que assim sublinhar o que está me interpelando, né? A Uhum, estupidez, Caio. A uhum, pandemia revelou e revela essa esse lado feio do coração humano, né? uhum, E tanto sofrimento e tanto desgoverno no nosso país, tanta gente sofrendo. uhum, E, mais recentemente eu estou muito incomodado com esse pessoal que está dizendo que Deus é que mandou o vírus e que Deus é uhum, soberano, que Deus causa o mal, que Deus está uhum, julgando, que Deus uhum, está por trás disso. E eu vejo uhum, essas consciências religiosas que não estão cooperando, não estão fazendo parte da solução, parece uhum. que é um movimento religioso mais próximo da superstição, um, Mas um, é, né? um É biblicismo da magia mesmo. literalista, né? É uma Uhum, teologia versiculista. Os caras citam versículos é. assim, como sem nenhuma preocupação com a lógica sistêmica da escritura. Eles citam Os que versículos, citam, né? os que Os que citam citam. também, mas A assim, maioria não está citando nada, não. eu acho que assim, É uma o loucura. sofrimento, a tribulação produz, né? Produz, Uhum, mas também é, revela, mas também é. revela. E eu acho que essa Uhum, pandemia está revelando muita coisa, está revelando muita uhum, enfermidade que estava encapsulada, uhum, muita enfermidade que uhum, estava velada pela uhum, correria do dia a dia, pelas distrações. Então, uhum, eu estou triste de ver isso, as, uhum, as forças letais que foram desmascaradas por esse vírus que não é menos letal. uhum, Então, existem muitas outras forças é, letais na nossa sociedade que foram uhum, expostas, né? A violência doméstica aumentando, o desentendimento conjugal aumentando, o número de divórcio aumentando, uhum, a pobreza. Então, isso tudo me uhum, assusta muito.
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita solidariedade, muita generosidade. Você Uhum, sabe, a Silvia trabalha com essa área da nossa igreja, a área social, ela cuida de tudo, toda a mobilização de doações com a nossa rede de uhum, solidariedade da igreja, com as organizações sociais. Então, todo dia, gente doando, gente ligando, dizendo uhum, para onde encaminhar doações. Então, também eu uhum, vejo isso, muita generosidade, muita uhum, solidariedade. uhum, Se, por um lado, a pandemia está revelando uma face sombria do coração humano, também ela está oportunizando um suplemento aí de solidariedade que também estava guardado. é. Outro dia eu Agora, falei sobre tem uma isso, que coisa. Outro dia eu falei sobre isso, que a gente no Uhum, Brasil mobiliza 2,5 bilhões de reais por ano para filantropia. uhum, E uhum, nós já mobilizamos isso em 30 dias. uhum, Então, assim, onde estava é, esse recurso todo que não estava colocado à uhum. disposição da pobreza, Bom, né? Então, 2.300 seres humanos hum, detêm 60% do pois então, que seria toda a produção de riqueza da humanidade. é, Então é aí que está esse dinheiro. e aí, Agora, uma coisa interessante é que eu acho que aqui no Brasil a gente teve no ano de 2018 uma grande manifestação do que estava acontecendo na alma nacional e num bom pedaço e fatia da alma nacional, bem como revelou o que estava acontecendo de maneira expressiva, quase total na chamada Igreja Evangélica Brasileira. uhum, Porque em 2018 eu tanto vi no meio reformado, e alguns representantes até expressivos do meio reformado, declarações de apoio à violência, ao armamentismo e a uma série de outras teses que estavam sendo propostas como teses de governo, tanto quanto eu vi entre pentecostais e neopentecostais, coisas muito semelhantes. uhum, Agora, com o acréscimo da pandemia, o que, a meu ver, apareceu nesse nível de revelação é que até determinadas pessoas que eu pessoalmente considerava lúcidas, generosas, solidárias, eu estou vendo advogarem a verticalização do processo, a liberação quase indiscriminada da volta ao trabalho, da desconstrução do isolamento social. E quando você diz alguma coisa contrária à loucura, à lunaticidade manifesta pela governança presente, são pessoas que, quando não dizem nada, todavia, te deixam sentir que se ressentiram. uhum, Isso me assusta, porque eu não imaginei que isso que, a meu ver, fala contra si mesmo todo dia e advoga a necessidade de lucidez, não esteja sendo percebido nem por alguns dos mais sensíveis entre nós, que numa pressa, por causa de qualquer que seja o fator, seja de natureza econômica ou de que natureza seja, querem voltar a atividades intensas sem, a meu ver, prestarem atenção com a cientificidade necessária e com a solidariedade imprescindível, o que pode acontecer ainda com esse país, porque, a meu ver, o que está acontecendo aqui, a gente ainda nem tomou conhecimento do que seja, sim. por causa das subnotificações, da inexistência quase de testes. Esse negócio pode ficar horrível, Uhum. horrível. Então, Eu a minha acho, angústia é com a passividade diante da loucura, cara.
Eu acho que há uma confluência de equívocos do Brasil recente, na minha opinião. Que é, por um lado, você tem uma igreja e uma mentalidade religiosa que ela tem um zelo moralista, mas não tem sensibilidade social. Nem humana. Ela tem um moralismo, mas ela não tem senso de justiça da sociedade. Segundo, É uma moral desumana. A gente tem um tempo recente de um governo do PT em que construiu-se uma narrativa de penalização da pobreza e de adjetivação do pobre como um vagabundo encostado no Estado, que quer Bolsa Família, que não quer trabalhar, como se o pobre fosse culpado de sua pobreza. Né? Quando, na verdade... E é isso que é dito, não é? A preguiça, a indolência é, dentre os fatores causadores da pobreza, o menor. É o menor. O menor. E aí a gente tem uma igreja sem senso de justiça social, porque tem uma religiosidade legalista e moralista apenas, com uma narrativa político-ideológica que penaliza o pobre e a pobreza, faz o discurso de que tem que ter menos Estado, o Estado não pode estar presente para sustentar vagabundo. Então, o que você precisa? Você precisa fazer o mercado funcionar, porque é o mercado que vai dar a solução. Só que o que o pessoal não está entendendo é que essa é uma hora de um Estado forte, de um Estado presente, porque não dá para você manter o pessoal dentro de casa sem que exista uma coordenação de política pública. Não, é justamente para uma hora como essa que qualquer que seja o Estado existe. Exato. Justamente, é um contrassenso total. Então, foi justamente para este fim e para esta hora que o Estado foi criado. Exatamente. Foi concebido. Mas aí, e não é quando está tudo bem, é justamente na hora do desequilíbrio. Que a gente precisa desse momento do de um Brasil centro. É justamente ao contrário. Não é o Estado quem tem que agir, é o mercado quem tem que agir. E isso o mercado age assim. E isso o mercado... A gente fica na bolha da classe média, média alta ou classe alta. O cara dá ordens pelo telefone, não precisa ir a lugar nenhum. Isso. E a pobreza que produz o trabalho e a riqueza é que vai morrer em nosso lugar, em algum lugar, porque o Estado não pode funcionar sob pena de nós estarmos negando uma ideologia de progresso e de liberalidade produtiva. Mas esse raciocínio ele é equivocado, porque quando se propõe o retorno da atividade social, porque eles lá fora que vão morrer, isso, além de ser diabólico e cruel, é mentiroso, porque claro. Essa morte contamina, né? Ela está socializada ela está aí, ela é de todas nós, de todos nós. A gente acaba sendo abraçado por ela de um jeito ou de outro. Não há fronteiras tão definidas. Existem algumas poucas fronteiras, como aí, por exemplo, é o caso em São Paulo, de você ver a diferença entre Morumbi e Paraisópolis. Você vê que existem certas fronteiras de proteção. Mas isso é a curto prazo, a médio prazo. Sim. A longo prazo, Caio, ela não conhece fronteiras. Eu li, por exemplo, que a taxa de mortalidade no Leblon é 1,8. Na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro,
é 30. Aham. 30. Isso Então, a com gente vê... subnotificação. E subnotificado. Então, você vê É. a desigualdade, mas não é possível É. que dentro dessa desigualdade, que essa tragédia não transborde das áreas de pobreza e vulnerabilidade social. Uhum. Então, assim, Uhum. quando a gente não consegue enxergar enxergar a gente mesmo no nosso próximo, o desdém para com a morte do próximo é um desdém para com a própria vida, né? Isso já está sendo dito. Hoje eu Eu acho estava que falando aqui à mesa para alguém que estava conversando, que eu me lembro quando o Sivuca falou a primeira vez a frase bandido bom é bandido bandido morto, morto. Uhum. em 1980, no Rio, na Câmara dos Vereadores. E eu estava ali atolado em penitenciárias, pegando para presos, desde Manaus, Uhum. batizando preso, cuidando da família de preso, porque no mundo evangélico havia um consenso simples de que bandido bom era bandido convertido. Sim. A igreja podia ser ignorante como ela fosse. Ela sempre foi moralista, ela sempre foi curta de percepção, de entendimento, ela sempre foi severa, austera, dura, muitas vezes, frequentemente até um tanto desumana. Mas havia aspectos vinculados ao que o evangelho podia fazer no coração humano, Uhum. que faziam parte do dogma primordial de qualquer igreja, fosse ela reformada, fosse ela pentecostal. É E a o igreja evangelho raiz, pentecostal né? mais ainda. A igreja pentecostal mais ainda. Porque O ela é evangelho que raiz. estava mais do que todo mundo em todos os presídios. E eu me lembro quando que já vinha em trabalho em presídios há muitos anos, entrei em Bangu 1 a pedido do Nilo Batista em 1990, 91 mais ou menos, como a igreja evangélica ficou cheia de alegria, porque estavam lá os piores bandidos da história brasileira. Eu lembro. E aí depois de 6 meses, acho que em 91, eu e o Washington batizamos uns 16, que virou até piada do Caceta e Planeta. Um tempão era eu com o gordo, Gregório o Gordo. Gregório Gordo, Isaías do Borel, Escadinha, e Chave, da outra, pastor! Virou, assim, brincadeira da mídia, virou meme daquela época. Mas os crentes, felizes, Uhum. porque tinha gente se convertendo. Crente cria nisso. Quando eu vi, em 2017, essa coisa do bandido bom e bandido morto começar a ser repetida, defendida e propagada Dentro da dentro igreja. das igrejas, para todo lado. Uhum. Comecei a ouvir crentes dizendo: quem foi? Olha, se alguém estiver te ameaçando em algum lugar, me fala, porque eu vou lá em nome de Jesus e dou um teco só na cabeça. Em rede social, de crente. Aí eu digo, bom, tem alguma coisa que virou radicalmente e que não tem mais nada a ver nem com o moralismo antigo, nem com o legalismo antigo, nem com o biblicismo literalista, Sim. nem com os versículos de apêndice. Virou uma outra coisa, entrou em estado de necrosamento profundo e radical, de modo que tanto mais quanto você anuncia a beleza do evangelho, mais tratado como idiota você é. Sim, como ingênuo, como idealista. Ingênuo, bobo, como um cara Exatamente. que não está com o pé no chão. Acorda, pastor. Você Fica prega o defendendo evangelho e o cara bandido. fica aqui dizendo: você não entende nada de política. Exatamente. Agora, Eu ouço isso o dia inteiro.
Mas sabe o que eu acho, Caio? É um pessoal que não ouviu um evangelho raiz, o evangelho da conversão, da transformação, o evangelho do arrependimento, o evangelho do compromisso de doação da vida pelo próximo. Ouvir um evangelho de vem aqui para alavancar sua vida. Vem aqui para Esse é o você pessoal se da manter na vida. prosperidade, Deus como vantagem que já vem competitiva para de você chegar no seu de sucesso. 88 para cá. É, Agora, o chocante é você ver gente formada em Campinas, com mestrado, com doutorado, com tudo isso na cabeça, te dizendo que bandido bom é bandido morto. E que não aí há mais, não há esperança, é. Aí já é um a caso de não ser a potestade, né? intervenção da violência. É um pessoal que abriu mão do evangelho da paz e comprou a ideologia da violência. Sim. E está para todo lado. É isso que me deixa. E essa pandemia revela muito disso, já vem aparecendo há muito tempo. Na pandemia você está enxergando isso para todo lado também. E o coração entra numa tristeza profunda. A minha mulher viu aí esses últimos 2 meses como... Chegou um momento, meu querido, que eu achei que eu ia ficar mudo. Porque não dava vontade de falar mais nada durante... Eu estava com dengue, passando mal e tudo mais. Mas no coração eu só via e lia e dizia, meu Deus, a sensação que dá, eu estava falando ao Manfredo, nosso querido Manfredo, anteontem, mais ou menos, numa conversa longa, eu estava dizendo, Manfredo, eu só não tenho isso dentro do coração porque o fator ressurreição é tão violento em mim, é um negócio tão esgarçante, é tão forte, é tão real, é tão concreto, é tão palpável, que não tem como. Mas às vezes você olha em volta e se pergunta se você, porventura, não correu em vão quase 50 anos, 46, 47 anos, mandando ver de manhã, de tarde, de noite, se esfolando todo. E às vezes você vê gente que era do caminho. Que é o caminho, não é? Aí É como você diz faz a Jeremias. pergunta de Isaías, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Olá, Jeremias 5, quando ele diz, não são os pobres, nem são isso, não são aquilo, são justamente os entendidos também. Se fossem só os que não tinham entendimento, eu compreenderia. Mas não, são aqueles que sabem, ou que sabiam, ou que souberam. De repente, o que a gente está assistindo nessa pandemia é também a expressão chocante de uma terrível apostasia que veio junto Gálatas, com a depressão da pandemia. Quem foi? E aí tem um monte de gente, mas deixa para lá, né? Que tristeza, mas seguimos na nossa semeadura, né? Na nossa, e vamos em frente, meu irmão, olhando, pegando no arado e não olhando para trás. Amém, amém. Seguindo, anunciando o evangelho do reino. Guardando o coração puro, a consciência limpa, andando no temor do Senhor e... Não adulterando a palavra de Deus. Amém. 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 No melhor meu querido, da nossa consciência. Eu já te disse isso várias vezes pessoalmente. Quero te dizer publicamente que eu te amo. Receba meu amor. E eu não tenho vergonha de ser teu irmão, de te amar, de te querer bem, Obrigado, de te confessar diante dos homens, conforme faz o nosso Pai que está nos céus, em relação a todos nós. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. Amor, seu acolhimento, seu carinho, sua amizade de sempre. E a recíproca é verdadeira, você sabe. Eu sei. Beijo no seu coração, beijo na Adriana. Grande beijo. Beijo na Silvia e nos meninos.
Obrigado. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Amém. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor de Amém. vocês e os livre Amém. em tudo, em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. Para você também, que a sua casa Beijo. se encha de alegria e paz. Amém. Beijo. Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Tchau, Beijo. querido. Tchau. Obrigado você.